Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo UFT, e no episódio de hoje falaremos sobre somos fruto do ambiente. Diria até mais, somos fruto do ambiente em que vivemos. Espero que esse podcast lhe encontre muito bem, para a gente poder conversar aqui, você ouvir um pouco, essa questão da importância do ambiente. E aí eu quero que você aproveite, para refletir o ambiente onde você foi criado, se você já é uma pessoa adulta, se já começou a trilhar o seu caminho de forma solo, se já saiu da casa dos seus pais, se já casou, enfim. Mas mesmo que você não tenha saído, também vale a pena você pensar assim, qual é o ambiente que você foi criado. E depois dessa reflexão, pensar em que ambiente você está inserido hoje. E aí quando a gente fala de ambiente, gente, é sempre importante a gente pensar sobre, obviamente, a nossa casa. Ela é um ambiente. Se você passa mais tempo na sua casa, é importante você entender como está esse ambiente. E o ambiente, ele está com pessoas. Ou não, vai depender. Se você mora sozinho, você não tem ninguém. É simplesmente você. Mas se você está num ambiente, por exemplo, na casa dos seus pais, como os seus pais pensam, sobre o que eles falam, o que eles veem na televisão, isso tudo, vai influenciar a gente de alguma forma. Saindo do ambiente de casa, tem um ambiente de trabalho. Como é que é o seu ambiente do trabalho? Do que as pessoas falam? Do que as pessoas comentam? O que as pessoas fazem como hobby? Então, assim, é muito importante a gente ter consciência do ambiente que a gente está. Se você vai na igreja, por exemplo, como é que é esse ambiente? Quem são as pessoas do seu círculo mais próximo da igreja? O seu círculo de amigos? O que essas pessoas falam? O que elas fazem? Isso tudo é muito importante. Muitas vezes, o que acontece? A gente se deixa influenciar por um ambiente que muitas vezes a gente não tem consciência de o quanto ele é ruim pra gente, o quanto ele é danoso pra gente. E despertar essa consciência é um trabalho que cada um de nós precisa fazer, precisa identificar, porque, na verdade, é um trabalho diário, porque aquele ambiente pode estar bom, mas por algum motivo ele pode um dia não estar tão legal, e por que não está? A gente precisa começar a identificar para que a gente consiga realmente buscar a nossa evolução, o nosso crescimento. Se a gente estiver num ambiente onde as pessoas estão sempre reclamando, onde as pessoas só sabem se colocar como vítima o tempo inteiro, as pessoas não se responsabilizam pelas suas escolhas, as pessoas não buscam desenvolvimento, as pessoas colocam culpa na empresa onde trabalham, que não estão bem, ou que não recebem bem. Isso é uma responsabilidade meramente só da empresa, como se ela não fizesse parte disso. E aí começa-se a pensar sobre o que essas pessoas estão falando, o que as pessoas falam, o que esse ambiente tem contribuído de fato para o meu crescimento. Quando a gente começa a abrir essa nossa percepção do quanto que o ambiente é importante, a gente começa a entender porque certas crenças, certos padrões que a gente acaba mantendo na nossa vida. E se dá, então, a oportunidade de mudar esses padrões. Eu só posso mudar algo quando eu tenho consciência de que aquilo não me ajuda mais. Se eu entender que aquilo ainda é uma verdade absoluta, eu não tenho como mudar aquilo. Então é importante a gente começar a refletir sobre isso, Qual o poder que você tem sobre esse ambiente, se você pode mudar esse ambiente ou se é você que muda do ambiente.
às vezes a gente precisa mudar do ambiente, porque não tem como a gente mudar o ambiente. Já existe uma cultura dentro desse ambiente que você não consegue mudar. Ou você entra no jogo, ou você precisa sair desse jogo. Então também são escolhas. Quando a gente fala que nós somos frutos do ambiente, é para a gente pensar na responsabilidade das nossas escolhas. E muitas vezes a gente está no automático da vida, onde a gente nem percebe o quanto que isso tudo influencia na nossa vida. De forma positiva ou negativa. Tudo vai depender em que ambiente você está inserido. Então, se você está num ambiente bom, um ambiente que te incentiva a crescer, a aprender, a focar nos pontos positivos, a entender que é importante ter flexibilidade para as mudanças e uma série de outras coisas, você tende a crescer. Só que quando você está num ambiente que é exatamente o contrário, a sua tendência é estagnar. O seu foco vai ser nas coisas ruins que as pessoas falam, nas reclamações, nos famosos mimimis, né? Daquelas pessoas que vivem terceirizando a responsabilidade do que acontece com a vida delas. Eu sou infeliz, é por causa do outro. E a gente precisa entender, nesse processo, que a nossa felicidade é nossa responsabilidade. Não é responsabilidade do outro. E quantas vezes a gente terceiriza isso num relacionamento, no dia a dia do nosso trabalho? Então a gente precisa refletir exatamente e entender em qual ambiente nós estamos. O passado a gente não muda, já aconteceu. Se a gente não tinha essa consciência antes, ok, não vamos nos punir por isso. Agora a gente tem conhecimento. Agora a gente tem a informação. Na verdade, a gente tem a informação. O conhecimento ele acontece quando você pratica a informação. Aí vira um conhecimento. Então, para isso, eu preciso olhar e verificar quais são os ambientes que eu estou inserido. E se esses ambientes realmente vêm contribuindo ou não para o meu crescimento como pessoa e como profissional. A mesma coisa eu falo da importância das leituras que a gente faz, dos livros que a gente escolhe para ler. A mesma coisa eu digo para você com relação aos filmes que você vê, às séries que você vê. Se você ainda assiste TV aberta, o que você assiste na TV aberta? Isso tudo vai moldando a gente. E aí é importante a gente entender que a gente é a média disso tudo. Então, se eu estou vendo um monte de porcaria, um monte de coisa que não presta, que não agrega, eu sou a média desse monte de porcaria. Agora, se eu realmente estou preocupada com o meu crescimento, com a minha melhora, né, o meu crescimento profissional e pessoal, eu começo a entender que tem coisas que não vão servir para mim, que não servem de nada. Pior, ainda me atrapalham. Pior do que não servir para nada, ainda me atrapalha. Então eu preciso trocar. Eu preciso trocar, de repente, os livros que eu tô lendo. Eu preciso ver outros filmes, outras séries. Eu preciso, de repente, parar de ver TV aberta, se não tá agregando, se não tem nada que possa contribuir. Eu preciso entender se o círculo de amizades que eu tenho hoje me acrescenta ou não. Isso tudo, gente, faz parte, né, da nossa evolução aqui nesse plano. E fazer essas reflexões de vez em quando é importante. É muito importante. Porque a gente precisa focar no que é importante para a nossa evolução. E lembra do seguinte, tudo que a gente foca expande. Então, se hoje os seus pensamentos, as suas emoções, o que você vê, o que você ouve, o ambiente que você está inserido, só se fala de coisa ruim, de problema, de desgraça, de vitimismo, é isso que vai expandir cada vez mais na sua vida. São essas questões. Agora, quando você muda o foco e começa a ver filmes, ler livros que vão contribuir, que vão expandir seu conhecimento,
que vão trazer conhecimento para você, pode ser até de uma outra área, sabe, mas que contribua para o seu crescimento. Olha como é diferente o seu foco, e aí o seu foco cada vez se expande mais com relação a esse crescimento, a esse conhecimento, a sua flexibilidade com relação aos desafios. Tudo começa a mudar. E não é porque muitas vezes o mundo mudou, é porque o seu foco foi alterado. O lugar que você estava indo, né, você deixou de ir. Você deixou de conversar às vezes com pessoas que te deixavam desanimada, triste, para baixo, pessoas que não contribuíam, sabe, para o seu crescimento, pessoas que só sabiam falar palavras tristes. E você começa a ter menos contato com essas pessoas e começa a ter mais contato com pessoas que te ajudam a pensar de forma positiva, a olhar o desafio, a ver qual o aprendizado daquilo na sua vida. E aí como que você se sente? Você se sente mais leve, mais produtiva, mais focada, entendendo que é uma fase da vida. Você consegue se acolher melhor. Tudo muda. Tudo muda. E é incrível isso quando a gente tem essa percepção e consegue aplicar isso na nossa vida. Talvez você não possa tirar essa pessoa da sua vida por causa da relação familiar que você tenha com ela. Mas você pode diminuir o contato. É uma forma. Se você falava todo dia com essa pessoa, fala uma vez por semana. É uma forma de você se blindar com relação a isso. Porque o outro a gente não pode mudar. Às vezes você fica igual um disco agarrado, sabe? Um disco que tá com problema e fica repetindo pra pessoa. Você não pode pensar assim, você é muito pessimista, você é isso, você é aquilo. E o que adianta? Nada, a pessoa continua igual. Por quê? Porque ela não tem a consciência que ela precisa mudar. Para ela tá tudo bem, tá tudo certo daquele jeito. E tá tudo certo, porque a gente não muda as outras pessoas. Essa é uma grande verdade. Agora, eu posso alterar a forma que eu penso sobre algo, se eu achar que aquilo vai contribuir para o meu crescimento. Então, o nosso foco não pode ser no outro, porque o outro a gente não controla. Mas o foco tem que ser com a gente. Então, o que eu posso fazer? Né? Então, já que essa pessoa, eu amo essa pessoa, mas essa pessoa é extremamente negativa. Vive ruminando tudo. Só sabe reclamar da vida. Não vê nada de bom na vida dela. Ela tem uma vida maravilhosa, mas ela acha que a vida dela não presta. Eu preciso me afastar dessa pessoa. Porque eu começo a ter mesmo a percepção da minha vida. E da vida de todo mundo. E aí, a gente não consegue olhar as nossas pequenas vitórias. A gente não consegue agradecer por isso, porque a gente está focado só no problema. Então, gente, cada um aqui que está ouvindo esse podcast pode ter pensado em várias pessoas, né? Amigos íntimos, familiares, pessoas do trabalho. Mas eu queria também que vocês fizessem uma autorreflexão com relação ao que vocês pensam, ao que vocês falam, como vocês agem, o que vocês estão lendo, o que vocês estão assistindo na TV ou no computador ou no celular. Se isso tudo que vocês têm investido o tempo de vocês, de fato tem ajudado vocês a darem o próximo passo, né, para o crescimento de vocês. Porque é fácil a gente lembrar das pessoas que são vítimas, que ficam de mimimi, mas a gente tem esses momentos também. Com certeza, eu tenho, todo mundo tem. Então, como que você faz quando você está nesse momento? Você tem essa percepção? Isso fica claro para você, para que você possa tomar atitudes para mudar o seu pensamento, mudar a sua fala, mudar a sua percepção? Então, isso é importante, a gente praticar esse exercício com a gente. O ambiente vai ser muito importante? Vai. E é importante que você identifique isso. E se você não pode alterar o ambiente, que você saia desse ambiente. Isso é importante, sim. Agora, você também tem que fazer a sua parte. Porque às vezes você vai para um ambiente que possa despertar o seu melhor e você comece a ser o primeiro reclamador desse ambiente. Então a gente precisa prestar muita atenção
no que a gente está pensando, no que a gente está sentindo. Por isso a importância de sair do nosso automático para ter o poder da presença, entender o que está acontecendo com a gente. Porque aí quando a gente não tem essa consciência do poder da presença, quando a gente não pratica, quando a gente olha, a gente já falou, já fez. Sabe? Foi automático, aquela coisa reativa. Então você não parou para perceber os pensamentos, a sua fala, como é que você falou, como que você se comportou. Então é importante a gente olhar assim pra gente. Mais do que apontar o dedo, a gente não deve apontar o dedo nem julgar o outro. Mas a ideia desse podcast é a gente ver o que a gente pode fazer para alterar isso com a gente. Se você está me ouvindo até agora, é porque fez sentido tudo que eu coloquei para você. Então, quero te pedir, te convidar, para me seguir no meu Instagram, eu.fernandagonçalves, para que a gente possa conversar também lá no direct, me chama no direct, fala que você ouviu meu podcast e a gente trocar algumas informações por lá. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Somos Fruto do Ambiente, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ed.com e fernandagonçalves.com.